Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Mais uma semana chega ao fim e o mês também, 31 de março. Vamos então de destaques. Nova regra fiscal segue para a tramitação no Congresso Nacional. Temporal no Rio de Janeiro deixa 2 mortos e 1 desaparecido. 81 sirenes foram acionadas. Nos destaques internacionais, além da acusação em caso de suborno, Donald Trump enfrenta uma série de problemas com a justiça. Caso agita a corrida pela Casa Branca em 2024. E a gente traz também uma reportagem especial sobre a obesidade, um problema que pode atingir metade do mundo até 2035. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. A nova regra fiscal, apresentada ontem pela equipe econômica do governo, agora deve seguir para a tramitação no Congresso Nacional. As mudanças devem ser analisadas nas comissões e no plenário das duas casas para então ser aprovada. Vamos conferir. A ala econômica do governo federal, encabeçada pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento, apresentou e explicou a nova regra fiscal que pretende controlar os gastos das contas públicas. Os gastos do governo não podem ter crescimento acima de 70% do crescimento da receita. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no geral, parlamentares e economistas analisaram os principais pontos do marco e avaliaram positivamente a proposta. Mas, na prática, o sucesso do pacote de medidas depende das receitas. O ministro Fernando Haddad já reforçou que a medida depende da arrecadação pela carga tributária, trazendo alterações para quem está fora do sistema. O texto deve ser apresentado ao Congresso Nacional via projeto de lei complementar até o próximo dia 15 de abril, que é o prazo limite para o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e prioridades do orçamento do ano que vem. Mas Haddad afirmou que a proposta deve ser enviada ao Congresso pelo presidente Lula já na próxima semana. No Legislativo, o texto pode ter alguma alteração. O projeto inicia sua tramitação na Câmara dos Deputados, passando pelas comissões da Casa e, na sequência, vai para o plenário, com votação em 2 turnos. Em seguida, vai às comissões do Senado e depois ao plenário, com votação em turno único. O quórum para aprovação de projeto de lei complementar é maioria absoluta das duas casas do Congresso, sendo 41 senadores e 257 deputados. Se aprovado pelos parlamentares, o texto parte para a sanção presidencial. E depois de 3 meses nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou ao Brasil. Ele já avisou que o presidente Lula não vai fazer tudo o que quer. Além de vários aliados e políticos do Partido Liberal, mais de 600 pessoas estavam no saguão do aeroporto de Brasília. Quem traz para a gente mais detalhes e conta como foi é a repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. Bolsonaro desembarcou no aeroporto aqui de Brasília nas primeiras horas desta quinta-feira e foi impedido pela Polícia Federal de ir ao encontro de apoiadores que o esperavam no saguão do aeroporto. Ele teve que deixar o local por um acesso restrito. Em um comboio, seguiu até a sede do Partido Liberal, que fica no setor hoteleiro aqui de Brasília. Entrou pela garagem no subsolo e participou de uma reunião. Bolsonaro foi recebido por deputados e senadores filiados ao PL, além de ex-ministros e outros apoiadores. Entre os presentes na recepção estavam os filhos do presidente, Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e general Braga Neto, que concorreu a vice na chapa presidencial de Bolsonaro e também foi ministro-chefe da Casa Civil. Na parte de fora do prédio do Complexo Brasil 21, onde funciona a sede do PL, um grupo de apoiadores aguardava Bolsonaro. O policiamento foi reforçado e as ruas foram interditadas. Na sede do partido, Bolsonaro participou de uma reunião e reclamou do número de policiais federais empregados na segurança pessoal. Ele também reclamou da ausência de carros blindados para seu uso. Para Bolsonaro, o atual governo está mandando um recado ao não autorizar veículos à prova de balas. Antes dessa reunião, realizada a portas fechadas, Bolsonaro fez um pronunciamento aos presentes. Disse que o atual Congresso está bem melhor que o anterior
e afirmou que senadores e deputados eleitos estão trabalhando bem, firmando oposição. Também disse que vai despachar diariamente na sede do PL, onde vai realizar reuniões e receber lideranças para traçar estratégias para eleger pelo menos 60% dos prefeitos no Brasil na próxima eleição. Eu lembro lá atrás, quem é mais velho lembra disso, né? Quando alguém criticava o parlamento, por isso que Guimarães dizia, espere o próximo. Dessa vez, o próximo melhorou e muito. O parlamento está nos orgulhando pelas medidas, pela forma de se comportar, de agir lá dentro, fazendo realmente o que tem que ser feito e mostrando, né, para esse pessoal que, por hora e por pouco tempo está no poder, eles não vão fazer o que bem quer no futuro da nossa nação. Nós somos praticamente 20% das bancadas, além de outros colegas nossos, que tem vários outros partidos. Nós somos a maioria dentro do Congresso e nós queremos o melhor para o nosso país. A agenda, as pautas de direita do ex-presidente fazem com que ele se torne uma importante liderança política em seu retorno ao Brasil. De qualquer forma, há um grande impacto político nesse retorno, já que o ex-presidente teve uma votação expressiva na eleição passada e possui uma série de agendas e pautas muito diferentes do governo atual, o que faz com que, mesmo que ele não se consolide como uma liderança de oposição ou de direita, isso dependerá da sua própria agenda pessoal, mesmo que isso não aconteça, de qualquer forma, nos próximos dias, o ex-presidente da República pautará a agenda política do Brasil. Na semana que vem, Bolsonaro e o seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, deverão prestar depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias recebidas do governo da Arábia Saudita. O ex-presidente disse que ganhou as joias por uma questão de amizade e lembrou que a rainha Elizabeth II, já falecida, ganhou o equivalente a 50 milhões em presentes. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos deve anunciar hoje, sexta-feira, o reajuste anual do preço dos remédios aqui no país. A estimativa é que o aumento seja de 5,6% e comece a valer já a partir de amanhã, dia 1º de abril. O cálculo leva em conta a inflação acumulada nos últimos 12 meses, mas ainda não se sabe ao certo qual vai ser o impacto nos medicamentos vendidos nas farmácias. Isso porque o índice representa o valor máximo para a venda, mas cada estabelecimento pode adotar o seu próprio preço, desde que não ultrapasse esse teto. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento suspendeu nesta quinta-feira eventos com aves para evitar a gripe aviária no país. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Leite. A portaria suspende a realização de exposições, torneios, feiras e qualquer outro tipo de evento com aglomeração de aves em todo o território nacional. Além de suspender também a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior em estabelecimentos registrados em todo o país. E essa suspensão se aplica a qualquer espécie de aves de produção, ornamentais, passeriformes, que são aquelas espécies conhecidas popularmente como passarinhos, aves silvestres ou exóticas em cativeiro e todas as demais aves criadas para outras finalidades. E por que essa medida foi tomada agora? Bem, o que acontece é que em janeiro, uma nota técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento alertou para o aumento da notificação de focos da influenza aviária em diversos países, entre eles Argentina, Bolívia e Uruguai. E aí foi estabelecido o aumento da vigilância sanitária nos estabelecimentos avícolas por parte dos órgãos estaduais de defesa sanitária animal. E também foi solicitada a realização de vigilância epidemiológica para a gripe aviária em todos os sítios de aves migratórias reconhecidos pelo Departamento de Saúde Animal. Só que agora viu-se a necessidade de intensificar os esforços com a suspensão dos eventos, justamente para evitar a doença aqui no Brasil. Essa é uma medida de caráter preventivo que tem validade de 90 dias, mas que pode ser prorrogada.
Ao menos 2 pessoas morreram e uma está desaparecida após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Os bombeiros retomam as buscas por desaparecidos e há o alerta para mais chuvas hoje. Nesta manhã, o Corpo de Bombeiros do Rio retomou as buscas pelo homem que foi levado pela correnteza no canal do Rio Joana, no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Em Duque de Caxias, 2 homens morreram. Um deles foi arrastado pela enxurrada no bairro do Covanca e o outro estava apoiado na grade de um prédio, na Vila Ideal, quando um raio caiu e o eletrocutou. Já o desaparecido estava na rua, no Maracanã, quando foi arrastado para uma galeria pluvial. O amigo que estava com ele foi resgatado pelos bombeiros. Nesta quinta-feira, em toda a cidade do Rio de Janeiro, choveu em média 30 milímetros, mas em alguns lugares, como na Tijuca, foram registrados quase 80 milímetros de chuva em apenas 1 hora. O Centro de Operações do Rio de Janeiro declarou estado de atenção às 7h45 da noite. Houve registros de alagamentos em diversos pontos da cidade e ao menos 81 sirenes foram acionadas em 50 comunidades. E antes do intervalo, vamos falar sobre a previsão do tempo para essa sexta-feira e também para o final de semana. Uma frente fria se afasta do Brasil na altura do litoral de Santa Catarina, mas outra chega pelo Rio Grande do Sul nessa sexta. Então, atenção, vem chuva forte para os gaúchos. Vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos pelo Rio de Janeiro. O dia por lá será de calor e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chega aos 35 graus. No sábado, continua o mesmo clima, mas a temperatura sobe um pouquinho para 36 graus. No domingo, o dia será nublado, com chuva pela manhã e à tarde, e à noite pode garoar. A máxima chega aos 27 graus, a temperatura cai bastante. Vamos agora conferir em Londrina, no Paraná. O dia será de calor e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo volta a ficar aberto. A máxima chega aos 32 graus. No sábado, o clima fica igual, mas a máxima chega aos 31. No domingo, o dia será de calor e sem chuva. A máxima chega aos 29 graus. Para finalizar, vamos conferir aqui em São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora aqui na região central da cidade. Olha só, parece até uma pintura. Tá aquele dia que parece sim o quê? Que vai ser de calor, mas haverá sim pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima chega aos 31 graus. No sábado, o clima fica parecido com calor e chuva, a máxima chega aos 32. Já no domingo, muda um pouco. O dia será de calor e garoa pela manhã e domingão nublado com aberturas de sol à tarde. A máxima chega aos 24 graus. Veja a seguir, além da acusação em caso de suborno, Donald Trump enfrenta uma série de problemas com a justiça e o caso agita a corrida pela Casa Branca em 2024. E a gente traz também uma reportagem especial sobre a obesidade, um problema que pode atingir metade do mundo até 2035. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 8h47 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. O ex-presidente Donald Trump foi indiciado por um grande júri da cidade de Nova York nesta quinta-feira por envolvimento em um caso de suborno durante o período de campanha em 2016. Com a acusação, Trump vai se tornar o primeiro presidente ou ex-presidente dos Estados Unidos indiciado pela Justiça. O Ministério Público de Nova York já entrou em contato com os advogados de Donald Trump para que o ex-presidente se entregue. Trump deve ser indiciado oficialmente na próxima terça-feira pela Suprema Corte Estadual de Manhattan. Isso não significa que o magnata é culpado, mas indica que uma investigação reuniu evidências suficientes para levá-lo a julgamento.
O ex-presidente é acusado de participar de um caso de suborno e falsificação de registros durante o período de campanha em 2016. A imprensa americana cita que Trump enfrenta ainda mais de 30 acusações relacionadas à fraude comercial. Após a confirmação de acusação, Trump publicou uma declaração afirmando que se tornou vítima de uma perseguição. Ele diz que essa é uma forma de interferência no processo eleitoral do país, já que ele é um dos pré-candidatos para a nomeação do Partido Republicano para presidente nas eleições de 2024. E o governo brasileiro decidiu não assinar a declaração final da Cúpula pela Democracia de 2023, promovida pelo governo americano. O texto condena a Rússia e exige que o país retire as suas tropas do território ucraniano. A Cúpula pela Democracia foi organizada pelos Estados Unidos com o objetivo de reforçar a democracia global e confrontar o autoritarismo. O Brasil não concordou com o foco dado à guerra na Ucrânia na declaração final e decidiu não assinar o documento. Fontes do Itamaraty disseram que o Brasil não considera que a Cúpula da Democracia seja o fórum ideal para discutir a guerra. Os diplomatas brasileiros avaliam que as discussões sobre o conflito devem acontecer apenas no âmbito da ONU e do seu Conselho de Segurança. O Itamaraty nega que a recusa do Brasil em assinar a declaração possa criar problemas com os Estados Unidos. Os diplomatas brasileiros acreditam que Washington sabe reconhecer o que eles chamam de política externa independente. O parlamento da Turquia aprovou nesta quinta-feira a solicitação de entrada da Finlândia na organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso deve permitir que o processo de adesão do país à aliança avance. Já o pedido da Suécia, que também é uma candidata à vaga, é mais delicado e encara bloqueios. Vamos conferir. A candidatura do país nórdico, que compartilha a maior fronteira terrestre da União Europeia com a Rússia, está agora aprovada por todos os 30 Estados-membros da aliança militar liderada pelos Estados Unidos. A Turquia subordinava sua aprovação a garantias de que a Finlândia deixaria de oferecer proteção aos militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerados terroristas por Ankara. Finlândia e Suécia decidiram abandonar a tradicional neutralidade no ano passado e solicitaram seus ingressos à aliança militar após a invasão russa da Ucrânia. A situação da Suécia é mais delicada e Ankara ainda bloqueia sua adesão. Nas ruas da capital finlandesa, Helsinki, a entrada do país no grupo foi bem vista. Já era hora. Alguns de nós já estamos esperando por isso há algum tempo. Então sim, é bom que seja assim. É bom para a Finlândia e para o nosso futuro. É uma história muito lógica. Nunca entendi a ideia, depois da Guerra Fria, de que temos de seguir a União Soviética como um grande irmão. Nunca foi assim. Então agora tudo está no lugar certo. O presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, agradeceu em um comunicado o apoio dos 30 Estados-membros da OTAN à candidatura do país. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também viu com satisfação a votação dos legisladores turcos e assegurou que a entrada da Finlândia fará com que toda a família da OTAN seja mais forte e segura. A polícia do Equador desativou um explosivo preso ao corpo de um homem nesta quinta-feira. O caso aconteceu na cidade portuária de Guayaquil. Nas redes sociais viralizou a imagem do homem com os explosivos junto ao corpo. O esquadrão antibomba foi mobilizado. A equipe especializada desativou o artefato. O homem passa bem, segundo a polícia. A mídia local informou que era o segurança de uma joalheria. A empresa que ele trabalha teria se negado a dar dinheiro a criminosos. O Equador enfrenta um aumento da violência ligada ao narcotráfico. Agora a gente acompanha a história de uma brasileira com quase 230 quilos que vive à sombra dos desafios do excesso de peso. Segundo dados do Atlas da Federação Mundial da Obesidade, mais de 4 bilhões de pessoas serão obesas ou terão sobrepeso nos próximos 12 anos, ou seja, mais da metade da população do planeta. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. Obesidade. Você não enfrenta só a doença física do corpo,
mas você enfrenta também a doença emocional. Acessibilidade. Né? Você deixa de ir em certos locais porque a cadeira não vai te servir, porque você não vai conseguir passar na roleta. Preconceito. A sociedade, ela te olha como um monstro, né? Isso é normal, você sair na rua e as pessoas ficarem te olhando, né? Olha o tamanho daquela pessoa, olha como é gorda. Esses são os desafios enfrentados por Carla, de 45 anos. Hoje, com 224 quilos, a chefe de cozinha conta que convive com o sobrepeso desde a infância. Mas foi há 10 anos que o problema se agravou. Questão do joelho, que eu virei o joelho, né? E aí eu não tive mais condições de trabalhar. Fui buscar tratamento, né? Só que aí acabei desencadeando depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, fobia social. Os problemas emocionais e físicos a fizeram ficar por 3 anos seguidos somente em cima de uma cama. Na época eu tomava 22 comprimidos. Eu tomava 7 remédios psiquiátricos de manhã e 7 à noite. Eu era uma dopada. Eu não tinha mais esperança de nada. Eu não tinha esperança de sair dessa cama. Dados do Ministério da Saúde mostram que a obesidade atinge cerca de 7 milhões de brasileiros. É uma enfermidade que se espalhou pelo planeta e, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já atinge proporções endêmicas, estando associada a cerca de 5 milhões de mortes por ano no mundo. A obesidade, ela está associada a diversos riscos de saúde, né? Então, assim, a hipertensão, né, que é aumento de pressão, doenças cardíacas, né? A pessoa aumenta muito o risco cardíaco, né? É difícil você ver um adulto velhinho obeso, né? Você vai ver uma pessoa de 200 quilos, é difícil, de cabelo branco, porque geralmente, infelizmente, ela morreu antes. Fora a predisposição a desenvolver diabetes tipo 2, problemas articulares, gordura no fígado, graus 1, 2 e 3, podendo chegar a uma cirrose e até alguns tipos de câncer. Carla se deu conta da gravidade de seu problema de saúde há 5 anos. Resolveu procurar ajuda e agora luta para perder os 44 quilos necessários para estar apta a fazer a cirurgia bariátrica. Eu tento fazer esse esforço para mim não chegar novamente aonde eu cheguei, porque aí com certeza é morte. Mas a médica alerta que não basta operar, é preciso mudar o comportamento entre hábitos alimentares, rotina de exercícios e manutenção da saúde mental. Se você for fazer uma cirurgia bariátrica, envolve uma equipe multiprofissional. Tem que ter um psicólogo, né? Tem que ter um médico, um nutricionista, a pessoa tem que fazer esses acompanhamentos depois. Carla sabe bem disso e crê que um dia vai chegar lá. O maior sonho é voltar a ser uma pessoa produtiva, uma pessoa independente, uma pessoa que não se cansa para caminhar, voltar a viver. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!